Bom pessoal, é isso aí, vamos então à parte 2 da nossa aula de número 8. Na parte 1 nós terminamos no versículo 10 do capítulo de número 12, né? É isso aí, nós vimos até o capítulo 12, o versículo de número 10, essa foi a parte 1. Vamos continuando então lendo o versículo de número 11, tá? Capítulo de número 12, o verso de número 11, continuando a nossa aula de número 8, tá? Essa agora é a parte 2, sem mais delongas, vamos lá. Gênesis, capítulo de número 12, o versículo ao versículo de número 11. Vamos lá ler a palavra de Deus. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma esposa formosa à vista. É interessante que este versículo mostra que Sarai, né, que é a esposa de Abrão, era realmente uma mulher muito bonita, uma mulher muito formosa. É isso que está querendo dizer aqui, tá? Versículo de número 12 e 13, vamos lá. Por isso acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize: suplico-te que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. É interessante que Abrão aqui, com medo de que os egípcios matem ele, quando vir, né, o quão formosa era Sarai, pede para que Sarai, a sua esposa, dissesse para quem perguntasse que ela era irmã de Abrão, não esposa. É interessante porque tecnicamente Sarai é irmã de Abrão. Ela é meia-irmã de Abrão, tá? Isso é realidade, tá? Se você quiser confirmar, você vai lá no capítulo 20 de Gênesis, o verso de número 12. Você pode ir lá no capítulo 20, no verso 12, que lá ele confirma de que realmente Sarai é a sua irmã. Então não deixa de ser uma curiosidade, né? Que ele pegar e falar que pedir para Sarai falar que é a irmã, porque tecnicamente é verdade, Sarai é meia-irmã dele, tá? Vamos então ao versículo de número 14 e 15, tá? Vamos ver. Versículo número 14, ó. E aconteceu que, quando Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante do faraó, e a mulher foi levada à casa do faraó. É interessante que, como a comitiva de Abrão era muito grande, tá? Muito numerosa, ele tinha que ter a autorização do faraó para poder vender, para poder comprar, para poder fazer algum negócio e tal. Mesmo se ele fosse viver lá, ele teria que ter a autorização do faraó para isso, mas o motivo pelo qual ele teria que ir até a presença do faraó, tá? Vamos então ao versículo de número 16. E ele tratou bem a Abrão por causa dela, e ele teve ovelhas e bois e jumentos, e servos e servas e jumentas e camelos. No versículo 16 mostra que ele aí teve êxito, né, nos seus negócios, mas também ganhou muitas coisas do próprio faraó por causa dela. É interessante que no versículo 16 ressalta que ele teve servos e servas, tá? Por que ressalta que ele teve servas? Porque lá na frente ele vai ter um filho com a sua serva, fora da promessa, porque o filho da promessa é mediante Sarai, tá? Sarai. E quando ele tem filho com a sua serva, é um filho fora da promessa. Não deixa de ser abençoado por Deus, tá? Mas é um filho fora da promessa, tá? Por isso que ressalta no versículo 16 os bens que ele obteve, né, nesta ocasião, e ressalta servos e servas, porque essas servas que fala no versículo 16, mais para frente ele vai ter um filho com uma de suas servas, tá? Vamos ao versículo de número 17. E o Senhor atormentou o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. É muito interessante que nós vamos ver agora, porque no versículo 17 ele pré-anuncia algo que voltaria a acontecer. Primeiro, Deus faz isso em Faraó para restituir Sarai a Abrão. Por quê? Porque o filho da promessa viria por meio de Sarai.
tá? Então, tecnicamente, se Sarai ficasse no Egito com o faraó, a promessa não iria acontecer. E como você já viu, tudo que Deus determinou vai acontecer. Então Deus foi lá atormentar Faraó para restituir Sarai a Abrão, tá? Porque o filho da promessa seria através dela. E também ele pré-anunciou algo que voltaria a acontecer no tempo de Moisés. Tá? Por quê? Porque da mesma forma que Deus veio e atormentou o faraó com grandes pragas, mas na frente Deus viria e atormentaria faraó novamente com grandes pragas, tá? Eu vou falar mais sobre isso nos próximos versículos, tá? Vamos ver o versículo de número 18, 19 e 20, tá? Esses três versículos, 18, 19 e 20, ó. E faraó chamou Abrão e disse: o que é isso que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que disseste, ela é minha irmã? Porquanto eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa. Toma-a e vai no teu caminho. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele. E eles o mandaram embora, e a sua esposa e a tudo que ele tinha. É muito interessante porque agora eu vou me aprofundar um pouco mais sobre a conotação espiritual e o pré-anúncio que Deus fez nesses versículos através de Abraão. Por quê? Porque ele pré-anunciou o que aconteceria e o resultado do que aconteceria com o povo de Israel. Por quê? Vou explicar. Da mesma maneira que ele atormentou o faraó com várias pragas para que um israelita saísse do Egito com todos os seus pertences, porque Abraão aqui era um israelita que pôde sair do Egito com todos os seus pertences, inclusive a sua esposa. Da mesma maneira, lá na frente em Moisés, tá? Com Moisés, ele estava pré-anunciando que da mesma maneira que aconteceria de novo. Então Moisés viria através de Moisés. Ele atormentaria Faraó com muitas pragas e no final os israelitas seriam então libertos com todos os seus pertences. Então quando ele fala isso nesses versículos, ele está pré-anunciando o resultado e o que vai acontecer com o povo de Israel mais de 400 anos depois, tá? Ou seja, ele está anunciando algo que vai acontecer muito lá na frente, ok? Então isso é muito interessante, nos mostra mais uma vez que Deus não é pego de surpresa. Deus não começou a planejar a sua vida, a minha vida, todas as coisas ontem, tá? Deus não é pego de surpresa, mostra que tudo está no controle das mãos de Deus, tudo está no controle, Deus está no controle de tudo, e mostra também que os planos de Deus vão acontecer, tá? Mostra para nós também que Deus ele sempre avisou e avisa o que vai acontecer. Prova de que esses dias que nós estamos vivendo está escrito na Bíblia. Você não deve ficar com medo, você nem deveria ficar surpreso, porque tudo isso é bíblico. É bíblico que a apostasia chegaria, é bíblico que o amor de muitos se esfriaria, é bíblico que nós teríamos guerras, teríamos pestes, teríamos fomes, teríamos várias outras coisas. Tudo isso é bíblico, querido, é o início das dores. Mas nós, por não conhecermos a palavra de Deus, por não termos uma intimidade, nós muitas das vezes ficamos com medo, ficamos surpresos e começamos a falar aquilo que Deus não disse. Então fica aí para nossa meditação o fato de que Deus sempre disse e sempre anunciou as coisas que iriam acontecer, tá? Somos nós que muitas e muitas das vezes estamos dispersos demais para ouvir aquilo que Ele está dizendo, mas Ele está dizendo, tá? Vamos então começar o capítulo de número 13, que é o último capítulo desta nossa aula, tá? Capítulo de número 13, nós vamos ler então o versículo de número 1, 2 e o 3, tá? Capítulo de número 13, verso 1, 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: E Abrão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro, e ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que a sua tenda havia estado no início entre Betel e Ai. É interessante que ele voltou à sua origem,
Interessante que aconteceu tudo que aconteceu, mas ele voltou ao lugar da sua origem. É interessante que nós tenhamos esta conotação, essa sensibilidade espiritual como Abraão teve. Da mesma maneira que ele voltou ao local de origem, o primeiro local que Deus mandou ele ficar, ele voltou para lá. E aí, nos próximos versículos, nós vamos ver que ele retomou a intimidade com Deus. Então é interessante que se nós estamos em um ponto onde nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, ou você não sabe o que está acontecendo, é interessante você voltar à sua origem. Volte aonde Deus te mandou originalmente e lá busque a Ele, invoque o nome dEle, que daí Ele falará contigo e te mostrará o que você deverá fazer, tá bom? Da mesma forma que foi com Abraão, amém? Vamos então ao versículo de número 4, para uma coisa muito interessante também sobre voltar à sua origem e a conotação espiritual que tem isso nos dias de hoje e foi também para Abraão. Versículo de número 4: até o lugar do altar que ele fizera ali no início, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então mostra uma reconciliação espiritual com Deus. E é a primeira vez desde que ele deixou Canaã que ele invocou a Deus, ou seja, ele estava onde Deus permitiu, ele invocou a Deus ali, levantou um altar ali, foi para o Egito, aconteceu tudo o que aconteceu, aí ele voltou à origem, voltou ao local que Deus tinha falado para ele ficar, e ali ele retomou, ele digamos assim, ele reconstituiu a sua vida espiritual e invocou o nome do Senhor novamente, tá? Lembrando então e mostrando que a nossa vida espiritual era e tem que ser a prioridade sempre na nossa vida. Se há uma prioridade na minha e na sua vida, tem que ser a nossa área espiritual, tem que ser a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, amém? Vamos então ao versículo de número 5, 6 e 7, tá? Versículo de número 5, 6 e 7 diz assim, E Ló também, que foi com Abrão, tinha rebanhos e gado e tendas, e a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam na terra neste tempo. É interessante que nesses versículos mostra que por causa do recurso limitado que o local tinha e também por causa do número de pessoas, do número de bens, de gados que Abrão e Ló tinha, aquela terra, aquele local ali não era capaz de comportar todas aquelas pessoas, tá? Então o que aconteceu? Aconteceu que os pastores começaram a brigar, eles começaram a brigar uns com os outros por causa da terra, por causa dos bens que aquela terra tinha, não muito diferente de hoje, infelizmente. Nós vemos vários e vários países brigando por causa de recursos naturais, brigando por causa de água, por causa de solo, por causa de comida, tá? Infelizmente isso não é uma coisa de hoje, o ser humano é assim, tá? Ele pende para o conflito, ele pende para o mal, tá? Prova disso é que de qualquer coisinha que acontece, a primeira coisa que ele recorre é ao conflito, assim como mostra aqui na palavra de Deus no versículo 5, 6 e 7, que os pastores de Abrão e Ló recorreram ao conflito, ao primeiro sinal de dificuldade, tá? Em vez de nós buscarmos a Deus, em vez de eles buscarem a Deus, eles se voltaram ao conflito, tá? Versículo de número 8 e 9, vamos ver a conclusão desse conflito. E Abrão disse a Ló, que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não esta terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. Então, compreendendo aí Abrão que realmente a terra não comportaria os dois, ele como patriarca da família foi lá e tomou uma atitude, ele tomou uma decisão essa que acarretaria o fato de que ele, mesmo sendo o patriarca, então o direito de a primeira escolha era dele, ele foi gentil a ponto de deixar que Ló escolhesse primeiro, que Ló olhasse e visse qual o que
que ele queria e depois que Ló escolhesse o que ele queria, o que sobraria, né, o que ficaria, seria o rumo que Abrão ia tomar. Por quê? Porque Abrão reconhecia que a bênção não estava no local onde ele ia, estava com quem estava com ele. E esta é a questão, este é o segredo. Não importa o local aonde você está, se você é uma bênção, se o Espírito Santo está em você, não importa o local que você está, você será uma bênção e por onde você passar, abençoado será. Eu abençoarei os que te abençoarem, foi isso que Deus disse a Abrão. Então Abrão reconheceu que não importava o lado que ele ia, Deus estava com ele porque ele fez uma promessa. Então quando nós entendemos que Deus faz uma promessa para mim e para você, que nem ele fez, que estaria conosco todos os dias, quando nós reconhecemos que Deus está conosco, não importa para onde nós vamos tomar a decisão que precisamos tomar, mas tranquilos, com paz no coração, sabendo que Deus está conosco, que Ele cuida de nós e que nós tomaremos aí a melhor decisão para que a nossa vida espiritual possa ser mantida, que o nosso relacionamento com Deus pudesse ser mantido, amém? Versículo de número 10 ao versículo de número 13, vamos ver o que diz aí então, né? E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Nesses 3 versículos, né, no versículo 10, 11, 12, 13, 4 versículos melhor, mostra que os olhos podem ser enganosos, tá? Que nós devemos tomar atitude sempre perguntando para Deus, sempre vendo com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Por quê? Porque aos olhos humanos, quando Ló olha e escolhe aquela planície linda, aos olhos humanos era muito belo, aos olhos humanos era maravilhoso. Prova disso é que a palavra compara aquilo como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden, de tão bonito e belo que era a paisagem. Mas lembre-se, nós temos que ver como Deus olharia e não com os nossos olhos. Por quê? Porque o homem vê superficialmente. Prova disso é que a palavra fala que Sodoma, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Quando fala do leste aqui de Ló, que Ló foi para o leste, né? Está falando que Ló se afastou da presença de Deus. Você sabe que o leste, ele simboliza muito a presença de Deus. Depende do contexto da história, né? Dependendo do contexto, ele pode ter se afastado. Dependendo do contexto, ele pode ter se aproximado. Neste contexto aqui, fala que Ló se afastou da presença de Deus e voltou os olhos para Sodoma. Ou seja, fazendo uma conotação espiritual, mostra quando nós tomamos a atitude com os nossos olhos. A cobiça dos olhos fala mais alto e nós cedemos às tentações e às paixões da carne, nos afastando assim da presença de Deus, porque a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte espiritual e muitas vezes também a física, dependendo de qual pecado você cometeu, tá? Então mostra aqui. Mostra então que nós devemos tomar esta atitude sempre espiritualmente, tá? Mostra que nós devemos tomar esta atitude sempre com os olhos espirituais, com os olhos da fé, tá? Vamos então ao versículo de número 14 e ao versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus, ó. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele, eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul e para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês para sempre, eu te darei e a tua semente. É interessante que Deus, no versículo 14, no versículo 15, após a separação de Abrão e Ló, Deus confirma novamente a promessa, confirmando que a promessa, a bênção, a presença de Deus estava com Abrão. A promessa que Deus fez a Abrão estava de pé, ou seja, mostrando que Abrão, independentemente de onde ele estaria morando no momento,
tudo seria dele, tudo seria dos seus descendentes, tá? Mostrando que a promessa ainda estava de pé. Versículo de número 16: e farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a sua semente será contada, tá? Versículo de número 17 e 18, tá? Vamos só comentar o versículo de número 16 primeiro, tá? É interessante que, mais do que a terra, Deus promete a Abraão uma descendência numerosa. E isso é interessante por quê? Porque até aquele ponto, Abraão ainda não tinha filhos. Até aquele ponto, Sarai ainda era estéril e Abraão não tinha filhos. Então, mostra quão fé teve Abraão para confiar em Deus, para confiar no Senhor, uma vez que, mesmo ele não tendo filhos, mesmo Sarai ainda sendo estéril, Deus confirma novamente a promessa e ele tem fé, acredita em todo o seu coração de que Deus iria cumprir aquilo que ele prometeu, amém? Vamos então ao versículo de número 17 e 18. Levanta-te, caminha para a terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu darei comprimento e na sua... pois a ti eu a darei. Versículo de número 18. Então Abrão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mamre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. É interessante que Deus deu uma ordem a Abrão, provando a fidelidade de Abrão. Depois da obediência, Abrão foi lá e adorou ao Senhor, tá? Por quê? Porque Deus ele foi lá, confirma novamente toda a promessa, confirma não só a promessa, mas que Abrão seria pai de uma grande nação, coisa que no momento ele não era pai. Aí ele vai lá e dá uma ordem a Abrão, ou seja, ele libera toda a promessa novamente, mas libera uma ordem também para ter a certeza de que a promessa está condicionada à obediência. Então Abrão vai lá e obedece a Deus, saindo da onde ele estava ali, indo até Hebrom, e quando ele chega em Hebrom, ele edifica um altar ao Senhor, ou seja, ele reconhece que até ali quem o ajudou foi Deus, que até ali foi Deus que o ajudou. Foi Deus que o ajudou, foi Deus que o capacitou. Se ele chegou até ali, se ele teve livramento lá no Egito, se após a separação com o seu sobrinho, Deus confirmou que continuava com ele, confirmou a promessa, se ele chegou até aquela terra ali, ele reconhece que tudo foi por causa de Deus, e ali ele faz um altar e adora a Deus, provando mais uma vez de que a prioridade na vida dele era a Deus. Deus era a prioridade na vida dele. Por causa disso, ele foi escolhido como o pai da fé. Amém? Então a nossa aula de número 8 termina por aqui, tá? A história de Abrão tem mais vários capítulos aí, onde nós vamos ver várias coisas que Abrão fez, viveu e aconteceu, tá? Gostaria de agradecer você pelo privilégio e pela oportunidade que você me concedeu de entrar aí na sua casa, no seu coração, na sua vida, tá? Peço para que você curte este vídeo, comenta ele, compartilha com seus amigos, com os seus familiares, se inscreve no canal, me ajuda aí a bater essa meta de 1000 inscritos. Eu creio, tenho fé que a gente vai bater em nome de Jesus. Preciso da sua ajuda, da sua colaboração, então divulga esse canal, comenta com todo mundo, amém? Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para mim no meu Facebook, Sidney Garcia Júnior, ou comentando no vídeo, tá? A sua dúvida que eu vou tirar à luz da palavra, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus.